Olá, sexto ano. Vou concluir o módulo 21, tá? Faltaram alguns exercícios, a gente já fez uma boa parte, ok? Então, vamos lá. Paramos na página 258, no exercício 6, item B, tá? Nós já fizemos o item A. No item B, ele pergunta quais que têm o mesmo volume. Então, A tem 24 centímetros cúbicos e D também tem 24 centímetros cúbicos. Então, a resposta da B é A e D. Depois ele pergunta assim no item C: qual é a fração do volume do sólido E que ele representa do sólido B? Então, é E, que tem 5 centímetros cúbicos, dividido por B, que tem 30 centímetros cúbicos. Simplificando essa fração, dividindo em cima e embaixo por 5, nós vamos ter 1/6, ok? Depois ele pergunta assim no item C, no item D. Qual o volume em litro de cada um dos sólidos? Então, lembrando que a gente tem aqui em centímetro cúbico, para passar para decímetro cúbico, é dividir por 1000, ou seja, deslocar vírgula 3 casas para a esquerda. E quando eu descubro o decímetro cúbico, automaticamente, né, é o mesmo número em litros, ok? Então, vamos lá. Vamos dividir o 24 por 1000. Então, 24 dividido por 1000, desloca vírgula 3 casas para a esquerda. 0,024 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que litro. Aí na B, fazendo a mesma coisa, dividindo 30 por 1000, ou seja, pega a vírgula que está no final, depois do 30, lá no 30, jogo ela 3 casas para esquerda, vai ficar 0,03 litros. E aí eu vou fazer isso com todos, tá? Dividir tudo por 1000. Aí o C fica 0,018 litros. No D vai ficar 0,024 litros também. E 0,005 litros. Na F, 0,008. E na G, 0,011. E H, 0,006 litros. No 7, eu tenho que contar os cubinhos que tem aqui e ver quanto que tá faltando pro que ele tá pedindo. Então, no A ele pede 12, como eu já tenho 5, é só fazer 12 menos 5. Então, estão faltando 7 cubinhos. Na B, já tenho aqui 8. Para 16, faltam 8 cubinhos. Na C, já tem aqui 11 cubinhos. Para 18, tá faltando 7. Ok? Exercício 8. Determine o volume de cada bloco. Então, o volume é comprimento vezes largura vezes altura. Então, 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Então, 1,2 vezes 1,2. Lembra que na multiplicação ignora a vírgula. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Mais 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 4, 4, 1. Eu tenho 1, 2 casinhas depois da vírgula. Então, no final também fica 2 casinhas. Aí, eu tenho que fazer isso de novo vezes 1,2. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Mais 4, 4, 1. Somo 8. 12 sobe 1, 7, 1. Eu tenho 3 casas depois da vírgula, então o resultado também vai ter 3 casas. Então, a resposta da A
é 1,728 centímetros cúbicos. Na B, eu vou fazer comprimento vezes largura vezes altura. Então, 3,8 vezes 1,5. 40 sobre 4, 15, 19, mais 8, 3. 0, 7, 5. Duas casinhas, 5,7. Isso vezes 2,1. 5,7 vezes 2,1. 7, 5 mais 14, sobe 1, 11. 7, 9, 1, 1. Duas casinhas, 11,97 decímetros cúbicos. Então, na B, a resposta é 11,97 decímetros cúbicos. Ok? Amores, o exercício 1 do Aplicando Conhecimento, a gente fez, tá? Foi a nossa atividade avaliativa, como é que chama? A gente chama de questão teste, né? A questão da presença da última aula, tá? Então, vamos já para o 2. Fala que em uma forminha de gelo tem 50 cubinhos e cada cubinho tem volume de 8 ml, 8 mililitros. Então, eu preciso saber quanto de água para encher esses 50 cubinhos. Então, se um é 8 ml, 50 vai ser 50 vezes 8, né? 8 vezes 0, 0, 5 vezes 8, 40. Isso tá em mililitro, ok? Então, eu preciso de 400 mililitros para encher a forminha. Só que ele me pergunta também o seguinte, isso é mais ou menos que meio litro? Então, lembrando que 400 ml é a mesma coisa que 0,4 litros, né? A gente desloca 0,3 casas para a esquerda, divide por 1000. Ou seja, esse número é menor do que 0,5, então é menos. Ok? Então, tem duas perguntas nesse exercício. A resposta, 400 ml, que é menos do que 0,5, né? Meio litro, ok? Depois o exercício 3. Aí tem toda aqui umas informações, né? Tem do 1 ao 7, falando sobre desperdício de água e como evitar esse desperdício. O item A, ele pergunta assim, quantos metros cúbicos de água são gastos em um banho quente de chuveiro elétrico de 15 minutos? Essa informação está lá no item 1, tá? Onde tem o desenho do chuveiro. Então, é só eu passar, que ele está pedindo aqui para eu passar 135 litros para metros cúbicos, ou seja, dividir por 1000. Deslocar a vírgula daqui do final, 3 casas para a esquerda. Vai ficar 0,135, tá? Depois, no B, a informação tá lá no número 6. Ele quer que eu passo 79 litros para decímetro cúbico. Gente, não tem conta. Litro para decímetro cúbico não tem conta. É só copiar os algarismos, só copiar o número, tá? Na C, a informação tá no número 5. É para a gente passar 190 litros para centímetro cúbico. Então, 190 decímetro cúbico para centímetro cúbico é só multiplicar por 1000, ou seja, acrescentar 3 zeros. 1, 2, 3. 190 mil. Na D, a informação está lá no número 4. Eu quero passar 560 litros para metro cúbico. 560 decímetro cúbico para metro cúbico é dividir por 1000. Ou seja, a vírgula que está aqui no final, eu vou andar com ela 1, 2, 3 casas. Ela vem para antes do 5. Então, 0,56, ok? Agora, o exercício 4. No exercício 4, ele fala que você tem um recipiente que está com 2 litros de água. E aí, quando você coloca um cubinho lá dentro,
marca que está com 4 litros de água. Ou seja, quando eu coloquei o cubo, aumentou 2 litros. Então, o volume do cubo é 2 litros. Que eu já falei para vocês que litro para decímetro cúbico ou ao contrário, não tem conta. Então, 2 litros são 2 decímetros cúbicos. Agora, decímetro cúbico para centímetro cúbico, que é o que o exercício quer, aí sim eu tenho que fazer conta, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, 2 vezes 1000 são 2.000 centímetros cúbicos, ok? Essa é a resposta do 4. O 5 é uma pergunta pessoal, tá? Então, eu dei um exemplo de uma resposta possível aqui, mas aí vocês ficam livres para responder como desejam. O exercício 6, ele me mostra uma imagem onde tem um recipiente retangular com 40 centímetros de comprimento, 30 centímetros de largura e ele tem 25 centímetros de altura. Só que ele não está cheio, faltam 5 centímetros para completar a água, tá? A primeira pergunta é qual é a capacidade total? Então, o total eu vou ter que fazer o 40 vezes 30 vezes 25, comprimento vezes largura vezes altura. Lembra isso? Volume é sempre de paralelepípedo, comprimento vezes largura vezes altura, tá? Então, eu vou fazer 40 vezes 30. Ó, baixo 0, 3 é 0, 0, 3 vezes 4, 12. Então, 1.200 vezes a altura, que é 25. 0, 0, 12 é 5, 10, sobe 1, 5, mais 1, 6. 12 é 0, 0, 0, 4, 2. Então, 0, 0, 0, 0, sobe 1, 3. Tá? Aqui é um 3 horrível, mas é um 3. Então, ficou 30.000, o volume, né, se tiver totalmente cheio, 30.000 centímetros cúbicos. Qual a quantidade de água? Então, para eu ver a quantidade de água, o comprimento é 40, a largura é 30, porém a altura é 20. Então, 40 vezes 30, 1.200, vezes a altura, que é 20. Porque não está totalmente cheio. Como tem 25 e tem 5 centímetros faltando, então só tem 20 de água. Então, já vou baixar o 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Então, 24.000, ó, tem de água aqui, 24.000 centímetros cúbicos. Ok? Quantidade em litros de água que falta. Então, é o seguinte, se tem 24 centímetros cúbicos, daria para encher até 30.000, tem 24.000 centímetros cúbicos, daria para encher até 30.000. A diferença, 24 para 30, são 6.000 centímetros cúbicos. Ok? Para eu passar isso para decímetro cúbico, é só tirar 3 zeros, são 6 decímetros cúbicos. E o decímetros cúbicos são 6 litros. Então, essa é a resposta da 6C. Tá? Ó, para o exercício 7, ele fala que tem, aqui embaixo na base, o comprimento 2 metros, a largura 1 metro, e que cada altura de cada degrau é de 0,4 metros, tá? Então, o 0,4 metros é a altura de cada pedacinho que eu dividi aqui. Eu dividi em 4 bloquinhos, ok? Agora, se você pegar esses 2 metros, como ele fala que também a distância da largura ali do degrau, o comprimento do degrau é sempre o mesmo, são 4 degraus, 2 metros dividido por 4, cada degrau tem meio metro de comprimento, ok? Então, aí eu separei em 4 bloquinhos. Resumindo, ó, o comprimento é a única coisa que altera, porque vai diminuindo o comprimento. Agora,
A altura sempre vai ser 0,4 metros de cada bloquinho desse que eu dividi. E a largura também não muda, é 1 metro, tá? Então, para calcular o volume, comprimento vezes largura vezes altura. Calculei dos 4 bloquinhos e somei. Então, o total, 2 metros cúbicos, tá? Se ficar qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Exercício 8 e 9 da página 262 são pessoal, tá? Porque é para você elaborar o problema, é para você escrever, então não tem como eu responder aqui. Eu já vou para desenvolvendo habilidades. No primeiro exercício, ele fala que Lucas comprou 6 kg de carne para fazer hambúrguer. Então, lembrando que 6 kg é a mesma coisa que 6.000 gramas. E ele quer dividir em hambúrgueres onde cada um tenha 150 gramas. Então, quantos hambúrgueres ele vai fazer? Aí eu vou pegar os 6.000, dividir por 150. O que eu posso fazer aqui para começar a minha conta? Eu posso cortar esse zero com esse. Então, fica 600 por 15. Vou abraçar os 60. 4 vezes 15 é 60. Para chegar no 60 é zero. Baixo esse zero, 40. Então, o Lucas consegue fazer 40 hambúrgueres. Alternativa C. No item B, ele fala assim: a Anitta está enchendo um garrafão com 20 litros para armazenar água, com um recipiente de 800 mililitros. Lembrando que 20 litros são 20.000 mililitros. Quantas vezes ela vai precisar usar o recipiente? Então, eu vou dividir 20.000 por 800. Posso começar cortando esses dois zeros com esses dois zeros. Vou dividir 200 por 8. Posso começar só com o 20. 20 dividido por 8, vou colocar aqui a 2, porque 2 vezes 8 é 16. 16 para chegar em 20, falta 4. Baixo 0. 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 8, 40. Para chegar em 40, 0. Então, alternativa C de cebolinha. Ok? No 3, a gente tem que contar cubinhos, tá? Então, se você olhar, tem 2 camadas aqui no item A, cada camada tem 12. Então, 12 vezes 2 dá 24. No B, se tivesse completo, observa que está faltando 1 na segunda camada. Seria 3 por 4. 3 vezes 4 é 12. 2 camadas, 12 seria 24, mas está faltando 1. Então, 23. Na C, lá embaixo, eu tenho 4 por 4. Então, lá embaixo tem 16 cubinhos. No meio, na camada do meio, são 3 por 3, são 9. E mais uma aqui em cima. Então, 16, mais 9, mais 1. 16 e 9, 25, mais 1, 26, tá? Aí ele fala assim, tá, como que eu vou escrever isso? Então, observa que o 23 é o menor, né? Então, o volume do B é o menorzinho. Ele é menor do que o volume do A, porque é 23, que é menor que 24, que é menor que o volume do C. O volume do B menor que o volume do A, menor que o volume do C. Alternativa D de dadinho, certo? Por fim, ele fala o seguinte, que tem um cubo com volume igual a 64 centímetros cúbicos, que seria esse. Como que eu calculo o volume? Comprimento vezes largura vezes altura. Como é cubo, eles têm o mesmo valor. Então, que número vezes ele de novo, vai dar o 64. É o 4, porque 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Então, a aresta do cubo maior é 4 centímetros. Ele fala que a aresta do cubo maior, é o dobro do cubo menor. Então, se esse é 4 e esse é a metade, é 2 centímetros, tá? Já que esse é o dobro do menor, do cubo B. Aí ele pergunta assim, qual o volume do cubo B? Comprimento vezes largura
vezes a altura. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 centímetros cúbicos, alternativa A de acabamos por aqui. Beijão, até a próxima.